Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós iremos falar sobre Delphi, mas antes vamos à nossa revisão. Nas aulas passadas, nós falamos sobre procedimentos, programação estruturada e refatoração. Vimos que o nosso código pode ser particionado, organizado em bibliotecas e, se necessário, refeito. Você ainda tem muita coisa para aprender na parte conceitual, mas acredito que já está na hora de você começar a experimentar a codificação. Por isso, nossa aula de hoje será sobre Delphi. A primeira coisa que vamos fazer é apresentar o Delphi, pois tem muita gente que não conhece essa ferramenta. O Delphi é um ambiente integrado de desenvolvimento. É uma ferramenta que foi criada para facilitar o desenvolvimento de softwares gráficos para a plataforma Windows, usando a linguagem de programação Object-Pascal. O projeto foi lançado em 1995, e sua história é marcada por conquistas notáveis e uma contribuição significativa para a evolução do desenvolvimento de aplicações. O Delphi foi um pioneiro ao integrar programação visual com uma linguagem de alto nível, revolucionando o desenvolvimento de software. Foi a primeira ferramenta de desenvolvimento rápido de aplicação, permitindo a criação acelerada de softwares. O Delphi foi um dos primeiros em lançamentos de recursos para desenvolvimento como conhecemos hoje. Sua vasta biblioteca de componentes facilitou a criação de interfaces gráficas intuitivas, oferecendo, inclusive, suporte para conexão a banco de dados, algo que não era simples na época. Ao adotar a linguagem Object-Pascal, o Delphi garantiu eficiência e flexibilidade. Essa escolha contribuiu significativamente para a expressividade e robustez das aplicações desenvolvidas na plataforma. Com o desenvolvimento da linguagem, posteriormente a Borland passou a chamar ela de linguagem de programação Delphi. A ferramenta evoluiu tanto, que hoje é possível desenvolver aplicações desktop, web e mobile. Você pode desenvolver tanto para a plataforma Windows quanto para macOS, iOS, Android e Linux. A flexibilidade da ferramenta permite que você desenvolva usando diversas arquiteturas, como aplicações cliente-servidor, multicamadas ou serviços. Sua biblioteca de componentes possibilita a conexão direta com ampla quantidade de bancos de dados. Uma coisa que precisamos fazer é desmistificar o Delphi, pois tem muita gente falando muita besteira sobre a ferramenta. A primeira delas, o Delphi morreu. A pessoa que fala isso não faz ideia da merda que está falando. O Delphi não apenas está vivo, como está atualizado com as novas tecnologias. Como vimos, é possível usar o Delphi para criar software para várias plataformas, usando várias arquiteturas e vários bancos de dados. Com ele você consegue não só consumir serviços cloud, como também consegue criar serviços. Outra merda que muita gente fala é que o Delphi não é orientado a objetos. Como eu disse agora há pouco, o Delphi foi criado em cima da linguagem Object-Pascal, ou seja, ele possui orientação a objetos desde a sua criação. A orientação a objetos é tão forte em Delphi que ela é uma das poucas linguagens que permite herança visual dos seus formulários, coisa que algumas linguagens nem chegam perto. Delphi é uma linguagem velha. Como vimos, o Delphi foi lançado em 1995. Olhe o tanto de linguagem que foi lançada no mesmo ano. O Python, que é uma das linguagens da moda, foi lançado em 1991. O Delphi foi lançado na mesma época e vem evoluindo tanto quanto as outras linguagens. Se o Delphi é tão bom, por que ele não é mais tão popular? O Delphi perdeu a sua popularidade por causa de uma série de acontecimentos e decisões erradas da Borland. Um dos fatores foi a saída do líder do projeto. O lançamento do Delphi fez tanto barulho no mercado, que a Microsoft foi lá e ofereceu um caminhão de dinheiro para ele. Já dentro da Microsoft, ele ajudou na criação do C# e da plataforma .NET. A Borland, por sua vez, errou muito. Primeiro na escolha dos seus parceiros, pois a cada nova versão, ela trocava um fornecedor de componentes. O caso mais conhecido é dos geradores de relatório. Primeiro era o Quick Report, depois o Rave Report e agora o Fast Report. A cada troca de fornecedor, os usuários do Delphi se viam na decisão de manter o gerador original ou migrar para o novo. Agora imagina fazer isso 3 vezes.
Outro erro da empresa aconteceu quando eles decidiram abandonar a plataforma Windows 32 bits. Eles apostaram pesado na plataforma .NET, que acabou não crescendo como esperado. O pior de tudo é que essa aposta aconteceu logo após o lançamento da versão mais famosa do Delphi. Agora pensa na cagada. Você está no auge e simplesmente decide jogar tudo fora, apostando em algo sem nenhuma garantia de futuro. Além dessas cagadas, para mim a pior delas foi não oferecer, já no início dos anos 2000, uma versão gratuita da ferramenta. O Delphi é uma ferramenta muito cara, por isso tanta gente usa ele pirateado, e isso não ocorre apenas no Brasil, pois eu tive a experiência de ver isso também na Europa. Das principais linguagens da época, o Delphi era uma das poucas ferramentas que não tinha uma versão gratuita. Num determinado momento, para não sofrer com a falta de licenciamento, muitas escolas de programação e faculdades julgaram que era mais vantajoso ensinar linguagens de programação que possuíam ferramentas gratuitas. Recentemente, depois de muitos anos, eles finalmente decidiram criar uma versão gratuita, mas agora o estrago já está feito, pois poucas pessoas ensinam o Delphi. Mestre Supremo. Então por que você vai ensinar o Delphi? Por vários motivos. Primeiro, a internet já está entupida de cursinhos para outras linguagens, principalmente Java e Python. Segundo, a ferramenta está evoluindo constantemente, e finalmente, tem uma versão gratuita. Terceiro, embora não haja muita procura pelos estudantes, as empresas possuem uma grande demanda para esse tipo de profissional. Pode ser um choque para você, mas nem todas as empresas são startups. Grandes empresas, ou seja, as empresas de verdade, são suportadas por softwares que estão no mercado há muito tempo, que surgiram na época que o Delphi estava no auge. Algumas dessas empresas até tentaram migrar para outras linguagens, mas falharam miseravelmente. Assim, enquanto Enzo fica falando que o Delphi morreu, tem muito dinossauro juntando dinheiro com rodo. Por último, e o mais importante, eu vou ensinar Delphi porque eu quero. Quem manda nessa bodega sou eu, simples assim. Um outro motivo para se ensinar Delphi é que ele é uma linguagem de alto nível. Tem muita linguagem que se diz de alto nível, mas não passa de uma linguagem intermediária, e aqui nós temos um comparativo que mostra isso. Os operadores e, ou, e não, são os mesmos usados no inglês, ou seja na linguagem natural. Já nas linguagens influenciadas pelo C, esses operadores são representados por códigos sem qualquer referência ao significado deles. Isso também vale para os comandos que identificam o início e o fim de um bloco. Enquanto no Delphi se usam as palavras begin e end, nas linguagens influenciadas pelo C, se usam as chaves, a exceção está no Ruby, que usa o do e o end. No Python não existe palavras reservadas ou códigos para identificar o início e o fim de um bloco. Isso é feito através da indentação. Como a linguagem não possui terminador para identificar o final de um comando, o compilador identifica os comandos pela posição deles no código. Os criadores da linguagem tiveram a brilhante ideia de forçar todo mundo a usar a mesma formatação que eles. Tem seus méritos, mas tirou toda a flexibilidade da escrita. Quando dizemos que uma linguagem é de alto nível, estamos dizendo que ela se aproxima muito da linguagem humana. Vamos fazer um comparativo de escrita para você entender melhor sobre o que estou falando. Imagine a seguinte lógica: se A for maior que C, e B também for maior que C, então escreva C é o menor valor. Abaixo nós temos a mesma lógica escrita em inglês. A linguagem de programação que mais se aproximar disso, será de mais alto nível. Veja que tanto o Delphi quanto o Python usam o AND como operador lógico, enquanto o Java utiliza símbolos. Já o then foi substituído por dois pontos no Python e suprimido no Java. Embora pareçam ser pequenos detalhes, o acúmulo de símbolos pode tornar o código ilegível para programadores iniciantes. Delphi e Python são duas linguagens que dão ênfase na legibilidade e simplicidade do código. Neste outro exemplo, nós comparamos o para nessas três linguagens. Primeiro com uma contagem crescente, depois com uma contagem decrescente. No Delphi, essa estrutura é lida da seguinte maneira: para i, que recebe 5, até 10, faça
e em seguida os comandos dentro do bloco. Já no Python, ela é lida assim, para i, dentro do intervalo, 5 até 11. Só isso, puro e seco. É bem simples, como é o objetivo da linguagem, mas veja que o nosso intervalo vai até 11. Eu acho isso meio sem lógica, mas nesse comando range, o primeiro número é inclusivo, ou seja, ele faz parte do intervalo, enquanto o segundo número é exclusivo, não fazendo parte do intervalo. Novamente, detalhes que podem confundir quem está aprendendo. No Java, nós temos a seguinte leitura, para i, que recebe 5, enquanto i, menor ou igual a 10, incrementa i. Veja que a leitura do comando já é complicada. Dentro dos parâmetros da estrutura, você tem que definir o valor inicial, a condição de saída e a condição de incremento, tudo com símbolos e pouco intuitivo. Agora na contagem decrescente, de 10 até 5, além da posição dos valores, a única coisa que mudou no Delphi foi a palavra to para DAO2, indicando o tipo de contagem. No Python, além da inversão dos valores, foi adicionado um novo parâmetro, -1, para identificar a contagem decrescente. E no Java, foi alterada a condição de teste, que antes era menor que, e agora é maior que, e o incremento da variável foi alterado para decremento. Uma vez mais, o Delphi se mostrou uma linguagem de nível mais alto. Nessa inversão de contagem, foi necessário alterar apenas a palavra to para DAO2. No Python, além de ter que adicionar um novo parâmetro, os números usados para montar o intervalo são diferentes nas duas contagens. Enquanto a primeira usa os números 5 e 11, a segunda usa os números 10 e 4. Por fim, no Java, foi feita uma alteração lógica, mas tendo que alterar dois parâmetros. Mestre Supremo, então Delphi é a melhor linguagem? Não. A melhor linguagem é aquela que você se sente bem programando. É aquela que você domina e gosta de trabalhar. Eu gosto do Delphi porque é uma linguagem simples e fácil de aprender. Para mim, é a melhor linguagem para quem está começando. Como eu disse, embora pareçam ser detalhes, o acúmulo de símbolos e essas pequenas variações podem atrapalhar programadores iniciantes. E essa dificuldade foi exaltada nos anos 2000. Alguns programadores se achavam sêniores por sofrerem mais que outros para programar. Foi uma das coisas mais estúpidas que já vi. Isso era frequentemente visto como um sinal de que o programador era mais experiente e qualificado. A praticidade de clicar e arrastar um componente era simplesmente ridicularizada. Essa tendência era, na verdade, bastante prejudicial para a comunidade de programação. Ela criava uma barreira para os programadores iniciantes, que muitas vezes se sentiam desencorajados a aprender a programar por causa da complexidade do código. Se hoje você acha complicado aprender e entender esse tanto de símbolos, agradeça a esses idiotas. A programação não é uma competição de quem pode escrever o código mais complexo. O objetivo da programação é criar software que seja útil e eficiente. É isso. Se você ficou meio perdido com o inglês, pode entrar em desespero, pois programação é em inglês. Quando iniciarmos a codificação de fato, os algoritmos que aprendemos em Portugal serão traduzidos para o inglês, portanto, comece hoje o seu Duolingo. Se você não estava a fim de aprender Delphi, pode ficar tranquilo que o básico você aprendeu. Agora é começar a praticar na linguagem de sua preferência. Beleza? Até a próxima, beijos, fui!